Apocalipse, versículo por versículo. Vamos para o capítulo 5, versículo 7. O ponto 1 diz: tomou o livro, e veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono. Jesus Cristo, como cordeiro e leão, e como altar e sacerdote, é digno de tomar este livro e abrir os seus 7 selos. Capítulo 5, versículo 8, o ponto 1. Toda criatura reverencia o cordeiro. Então, quando ele tomou o livro da direita de Deus, né? Deus, ele é o proprietário deste livro e de todas as leis que estão escritas nele. Então, o versículo 8 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais, que seriam querubins, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tendo Jesus Cristo vencido todas as coisas, assume a luta pela tomada da terra das mãos de Satanás. Todas as criaturas serão libertas pela vitória do Cordeiro. Vamos lembrar que esse livro, o que ele simboliza? Ele simboliza que a terra foi perdida, né? Alguém tomou posse da terra por algum motivo. Lá na tradição judaica, alguém perdeu a terra por uma doença, por uma dívida. Aqui Satanás, ele tomou a terra porque ele perverteu aquele que Deus colocou para administrar a terra, que é o homem. Então, se ele perverteu, Deus tem esse livro, e Jesus Cristo agora toma esse livro. Na tradição judaica, de que valia esse livro? Esse livro, ele tinha ali todas as leis marcando a terra e dizendo quem era o verdadeiro dono daquela terra. Então, por isso, esse livro, lembrando, ele representa as armas que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Ou seja, implantar o reino de Deus aqui na terra, acabar com todo o mal e implantar o reino de Deus na terra. 5.8.2, salvas de ouro cheias de incenso. Então eles pegaram salvas de ouro cheias de incenso. Enquanto os ímpios que ficarão na grande tribulação experimentarão taças cheias de juízo, essas taças estão cheias das orações dos santos. Então haverão taças para o juízo. Nós veremos que serão 7 taças. Mas aqui, como já tem salvos sendo mortos, né, sendo levados diante de Deus, todas as orações dos santos, os clamores, são pegados nessas taças, né, e serão lançados diante de Deus. O incenso, ele tinha essa simbologia. É claro que hoje a Igreja de Jesus não usa mais incenso, o apóstolo Paulo não usava nas suas pregações, o apóstolo Pedro não usava nas suas pregações, é claro, o Novo Testamento deixa isso claro. Quando a Igreja Católica adotou, foi até antes da Igreja Católica, foi porque os bispos, né, os pastores que ficavam na cidade de Roma, eles tinham que ser de fato muito convertidos. Por quê? Saía uma perseguição e dizia o seguinte: olha, ou você adora ao imperador e aos deuses de Roma, ou você será morto. E muitas pessoas, quando viam a espada, né, falavam assim: não, eu presto culto a eles. Né? Existe uma pessoa até muito importante na história católica, ele escreveu para o imperador romano, depois da conversão de Constantino, né, chamado Eusébio de Cesareia. Foi um homem que ele, por exemplo, ele chegou a ser preso, é comprovado que ele foi preso. Nunca comprovaram que ele queimou incenso, ou seja, não viram ele adorando os outros deuses. Mas todos sabiam que só existia uma maneira da pessoa escapar da espada, era queimar incenso. Se não queimasse, era morto. Se ele foi preso e depois escapou, todos dizem: olha, ele queimou incenso ao imperador. Então isso era comum. Com o tempo, essa prática de queimar incenso ao imperador, aqueles pastores estavam dentro da cidade de Roma, tinha perseguição que durava vários anos,
Então ele acabava se envolvendo realmente naquele culto espírita, ou seja, os pastores viraram espírita. E sempre que terminava uma perseguição era um problema grave, porque esses pastores queriam voltar a pastorear igrejas, e tinha sempre aqueles grupos que diziam, olha, não, você não pode pastorear a igreja, você virou espírita. E ficava sempre um conflito entre alguns pastores e aqueles que aceitaram queimar incenso. Essa era uma grande divisão na igreja primitiva, que vai render até os dias de Constantino, né? Isso começou ali no ano 95, com a perseguição nos dias que o Apocalipse está sendo escrito. Diz a história que muitos pastores cederam. E depois que eles acabavam com essa perseguição, ficava uma divisão. E normalmente aqueles pastores chamados anabatistas ou rebatizadores que defendiam que esses pastores deveriam ser, inclusive, rebatizados. Eles tinham que passar por todo um processo de fé porque se tornaram espíritas. Era algo muito sério, né? Alguma coisa precisava ser feito. E alguns defendiam, então, até o rebatismo deles. Bom, aqui nesse momento em que as orações dos santos são colocadas nessas salvas de ouro, tá bom? Aqui está em foco o altar do incenso e o seu ritual em favor dos pecadores arrependidos. Por quê? O incenso, lá nos dias de Israel, em que Deus instituiu para Israel, claro, lembrando, Deus não instituiu para a igreja, Jesus nunca queimou incenso, os apóstolos nunca queimaram incenso. O queimar incenso simboliza o quê? Simboliza as suas orações sendo levadas diante de Deus. Você não precisa mais, vamos dizer, de fato queimar um incenso para saber que as suas orações estão chegando como cheiro suave diante de Deus. Para a sua oração chegar com cheiro suave diante de Deus, qual é o incenso? É uma vida correta. Se você faz isso, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, qual é o incenso? O que faz com que a sua oração chegue diante de Deus de maneira perfeita? É você ter uma vida correta. Você ser diante de Deus um justo. O que significa um justo? Aquele que foi justificado pela fé em Jesus e se comprometeu a ter uma vida diferente. Por isso que a gente diz que a máxima de Lutero era uma máxima errada. Porque Lutero dizia justificação pela fé somente, quando na verdade é justificação pela fé e mostrando essa confissão através de uma vida transformada. Por isso, tanto ela está errada que Lutero queria tirar a epístola de Tiago da Bíblia. Então você tem que fazer o seguinte na história: ou você está do lado de Lutero, que diz a epístola de Tiago está errada, tem que ser rasgada da Bíblia, ou você está do lado de Tiago. É claro que eu estou do lado de Tiago, que ele diz, né, que você, através da sua vida transformada, que ele chama de obras, você demonstra a sua fé. Então, na verdade, a justificação é pela fé, seguida de obras que demonstrem uma vida transformada. Então, você tendo essa vida transformada, a sua oração sobe até Deus, porque esse é o incenso que faz a oração chegar diante de Deus de forma correta.